Milionário finge dormir e deixa maleta de dinheiro para testar a empregada. E o que descobre o choca. Já imaginou um milionário tão desconfiado que decide testar a própria empregada deixando uma maleta cheia de dinheiro exposta no quarto enquanto finge estar dormindo? Pois é exatamente assim que esta história começa. Um único gesto simples, silencioso e inesperado dentro de uma mansão no litoral brasileiro desencadeia uma sequência de acontecimentos que ninguém poderia prever. E o que esse milionário descobre a partir desse momento transforma não só o destino da jovem empregada humilde, mas também a vida dele, marcada por desconfiança, controle e uma incapacidade profunda de acreditar nas pessoas. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada detalhe dessa trama que está só começando. A vida desse milionário sempre foi pautada por estratégia, frieza e uma rotina impecavelmente controlada. Ele nunca deu espaço para sentimentos que pudessem bagunçar sua mente. Mas quando essa empregada chega à mansão, trazendo consigo hábitos simples do interior, temperos que lembram a comida feita no fogão a lenha e um jeito de olhar para as coisas com respeito e sinceridade, tudo que ele acreditava começa a ser colocado à prova. Ele não sabe, mas aquele primeiro teste com a maleta é apenas o início de uma jornada de 6 meses que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. As situações dentro da casa começam a mudar aos poucos. A cada canto da mansão, das salas amplas com janelas de vidro ao jardim tomado por hortênsias azuis, novas tensões surgem. E nada disso acontece por acaso. Há quem não aceite a presença da nova funcionária. Há quem veja nela uma ameaça. Há também quem enxergue oportunidades. Interesses se cruzam, expectativas se chocam, alianças improváveis se formam. Enquanto isso, o milionário segue dividido entre sua necessidade de se proteger e a estranha sensação de estar, pela primeira vez em anos, diante de alguém que não parece ter um único interesse oculto. Ele tenta manter distância, mas cada gesto dela, cada atitude inesperada, cada detalhe simples e honesto começa a desmontar pouco a pouco as barreiras que ele construiu ao longo de sua vida. E tudo isso acontece num cenário brasileiro real, cheio de elementos culturais que moldam as decisões dos personagens. Desde as conversas sobre festas tradicionais até o cheiro de café passado na hora se misturando com o vento frio do inverno que começa a chegar, cada detalhe revela que aquela mansão guarda muito mais segredos e emoções do que se imagina. O que começa com uma maleta deixada de propósito acaba se transformando numa trama cheia de conflitos, reviravoltas emocionantes e descobertas profundas. E conforme os meses passam, as relações dentro da mansão mudam, as intenções ficam mais claras e o milionário precisa enfrentar não apenas as pessoas ao seu redor, mas o que existe dentro dele. Prepare-se para acompanhar uma história em que confiança, superação, conflitos internos e conexões humanas se entrelaçam de forma intensa e surpreendente. Esta introdução é apenas o primeiro passo de uma jornada cheia de desafios, revelações e momentos que vão prender sua atenção do começo ao fim. O amanhecer no litoral catarinense chegava abafado, com o cheiro do mar entrando pelas janelas enormes da mansão. A brisa quente batia nas cortinas de linho, espalhando o aroma de madeira úmida misturado ao perfume suave dos lírios brancos que o milionário mandava trocar todas as manhãs. A mansão, localizada no alto de um condomínio luxuoso, parecia tão silenciosa quanto o museu, apesar da equipe que circulava discretamente pelos corredores. O milionário estava desperto antes de todos. Não era novidade. O hábito de acordar cedo tinha sido moldado por anos de disciplina, reuniões e decisões importantes. Mas naquele dia, ele não se levantou para tomar café, não abriu o computador para checar relatórios e tampouco chamou o motorista para organizar a rotina. Ele estava com a mente tomada por algo que vinha martelando há dias. A presença da nova empregada, uma mulher simples que havia chegado com um ar tímido, mas firme, carregando sonhos e uma mala pequena demais para quem vinha de tão longe. Ele observava tudo, sempre. Era um homem que não deixava pontas soltas, que analisava cada pessoa com cautela, que evitava vínculos emocionais por medo de ser traído novamente. E, por mais que tentasse esconder de si mesmo, algo naquela mulher despertava uma inquietação que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a maneira como ela se silenciava para trabalhar, ou como arrumava a casa com cuidado, como se cada detalhe fosse um capítulo importante de um livro invisível. Naquela manhã, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo dos meses seguintes. Colocou uma maleta repleta de dinheiro em uma poltrona estrategicamente posicionada ao lado da cama. Não era uma quantia pequena. Era suficiente para mudar a vida de muita gente. E, embora ele não admitisse em voz alta, queria saber se aquela mulher carregava a mesma honestidade que demonstrava nos gestos cotidianos.
Precisava ter certeza antes de confiar nela de qualquer maneira. Para ele, confiança não era dada, era testada. Ele se deitou, fechou os olhos e manteve a respiração calma. Em alguns minutos, ouviu passos suaves se aproximando pelo corredor. Eram passos leves, quase imperceptíveis, marcados por um ritmo cauteloso. A porta se abriu lentamente. Ela entrou com a postura de quem respeita o espaço que não é seu. Carregava um pano dobrado, um borrifador perfumado e um caderno pequeno onde anotava suas tarefas, hábito que ela havia revelado nas primeiras horas de trabalho. Ela caminhou até as cortinas e abriu um pouco mais para deixar a luz entrar. O milionário continuou imóvel, apenas ouvindo. O barulho leve do pano sendo colocado sobre o criado mudo, o som sutil do borrifador tocando o ar, o ruído quase imperceptível dos passos indo e vindo. Tudo aquilo formava uma espécie de melodia matinal que, de forma estranha, acalmava o milionário. Até que o silêncio se fez. Um silêncio diferente. Ele soube exatamente quando ela viu a maleta. Ela parou de respirar por um segundo. Ele ouviu. Era como se o ar tivesse travado na garganta dela. Em seguida, ela deu 2 passos para trás, hesitando. E depois, um detalhe que ele não imaginou. Ela olhou ao redor, não com a intenção de se certificar de que ninguém observava para fazer algo errado, mas como quem busca entender o motivo de algo tão valioso estar no lugar errado. O milionário segurou a ansiedade. Seus dedos formigavam. O coração acelerou num ritmo que ele não sentia há anos. Ela se aproximou da maleta. Olhou para ele adormecido. Olhou novamente para a maleta. Ergueu o pano que carregava e, em gesto quase maternal, cobriu a maleta como quem protege algo deixado de forma irresponsável. Sussurrou algo que o milionário não conseguiu compreender totalmente, mas identificou as palavras: não devia ficar assim jogado. Ela recolheu os objetos, finalizou a arrumação e saiu com a mesma delicadeza com que havia entrado. O milionário permaneceu deitado, mas o chão emocional sob seus pés parecia ter mudado de lugar. A atitude dela o atingiu de forma inesperada. Ele não esperava cuidado. Não esperava zelo. Não esperava nada além de interesse. Quando ficou sozinho, levantou-se lentamente e observou a maleta coberta pelo pano branco. Aquilo mexeu com ele. Mais do que deveria. Enquanto caminhava pela casa, percebeu detalhes que nunca havia se permitido notar. O cheiro suave do café que ela preparava sem exagero no açúcar, as flores que ela arrumava no centro da mesa com simplicidade, a forma como conversava com o motorista com respeito e paciência. Pequenas coisas que passavam despercebidas num cotidiano acelerado, mas que agora pareciam ganhar peso. No andar de baixo, a governanta observava a movimentação com desconfiança. Ela era experiente, conhecia a casa como ninguém e percebia mudanças, por menores que fossem. O clima estava mudando. A nova empregada, mesmo sem querer, estava quebrando a rigidez da mansão. E isso incomodava quem já estava acostumada com regras fixas e hierarquias silenciosas. A tensão crescia de forma quase invisível, como o vento frio que anunciava a chegada daquela estação mais gelada do ano. O milionário percebia isso, mas não intervinha. Estava mais ocupado tentando entender por que aquela sensação de desconcerto não o abandonava desde o episódio da maleta. Nos dias seguintes, ele repetiu o teste em pequenas situações, sempre observando a distância. Um objeto valioso esquecido na lavanderia. Documentos sobre a mesa. Uma pulseira deixada na sala de estar. E todas as vezes, sem exceção, ela tratou cada item como se fosse algo sagrado, colocando no lugar certo, protegendo, cuidando. E, a cada gesto dela, o milionário sentia as paredes internas que ele havia levantado ao longo dos anos se moverem, mesmo que lentamente. Ele não gostava disso. Não estava preparado. Nunca havia permitido que ninguém interferisse em sua fortaleza emocional. Mas ali estava ele, observando, sentindo, reagindo sem querer. A mansão, antes fria e impecavelmente organizada, começava a ganhar outra energia. Os aromas de comida mineira, o barulho da vassoura no quintal, os pequenos enfeites trocados sazonalmente, tudo parecia transformar o ambiente aos poucos. Como se a casa respirasse de um jeito diferente. O milionário caminhava pelos corredores observando esses detalhes com a atenção de alguém que tenta entender o próprio coração. Havia algo nele que lutava contra essa mudança. Mas também havia algo que parecia, pela primeira vez, querer ela. E isso, acima de qualquer outra coisa, o deixava profundamente inquieto.
A manhã seguinte trouxe uma mudança sutil no ar da mansão. O milionário acordou antes do sol novamente, mas dessa vez sem o peso de uma estratégia planejada. Havia dentro dele uma inquietação nova, como se algo tivesse se deslocado durante a noite. Ele se levantou, aproximou-se da janela ampla que dava vista para o mar e observou o céu clareando lentamente, enquanto o vento úmido carregava o cheiro salgado típico daquela região costeira. Era um aroma que ele já conhecia, mas que naquele dia parecia mais vivo, mais presente, quase como se tivesse algum significado escondido. Ele desceu as escadas com passos lentos, atento aos sons que preenchiam a casa. A mansão começava a acordar, e o barulho dos primeiros afazeres ecoava pelos corredores. A vassoura arrastando no quintal, o movimento suave da água na piscina sendo filtrada, o tilintar das louças na cozinha. Detalhes comuns, mas que agora ganhavam um sentido diferente. Ele sabia que ela já estava trabalhando. Ela sempre chegava cedo, antes de todos, como se tivesse medo de ser vista fazendo menos do que o esperado. Quando entrou na cozinha, viu o café fresco servido na mesa, o cheiro forte se espalhando pelo ar. Havia pão aquecido no forno, frutas cortadas e uma chaleira de água quente ao lado de um pequeno pote de folhas de erva cidreira. Ela tinha descoberto, no primeiro dia, que o milionário tomava chá quando queria começar o dia com menos tensão. E desde então, preparava tudo sem que ninguém precisasse pedir. Ela estava de costas, enxugando uma tigela com cuidado, e parou por um segundo quando percebeu a presença dele. Endireitou a postura, ajeitou o pano no ombro e desejou bom dia com a voz baixa, educada, carregando aquele sotaque leve de quem cresceu no interior. Ele apenas assentiu, mantendo sua expressão serena, mas observando cada gesto dela. Ela sempre esperava instruções, sempre deixava claro que não queria incomodar, que estava ali para fazer o que fosse necessário sem criar atritos. A governanta entrou na cozinha pouco depois, avaliando a situação com um olhar calculado. Ela não escondia o incômodo com a nova empregada, mas disfarçava com formalidade rígida. Para a governanta, a mansão funcionava de forma impecável antes da chegada daquela mulher simples demais, silenciosa demais, eficiente demais. E a mudança no comportamento do milionário, embora pequena, não passou despercebida pelos olhos experientes de quem administrou aquela casa por tantos anos. O milionário tomou seu café em silêncio. A empregada se retirou para continuar as tarefas, deixando o ambiente com a mesma discrição de sempre. A governanta permaneceu ali por alguns instantes, tentando captar alguma pista sobre o que ele estava pensando. Mas ele, como sempre, não ofereceu nada além do necessário. O dia começou oficialmente, e a casa entrou em movimento. Horas depois, o milionário decidiu testar novamente algo que vinha observando. Ele deixou um conjunto de documentos importantes sobre a mesa da sala de estar. Não estavam escondidos, nem completamente expostos. Estavam ali como uma armadilha silenciosa, mas também como um convite para que algo fosse revelado. E quando ela entrou para limpar o ambiente, ele ficou escondido no corredor, atento a cada detalhe. Ela se aproximou com delicadeza, retirou o pano que levava dobrado nas mãos e olhou para os papéis com cuidado. Ele percebeu a hesitação. Ela não parecia julgá-los como algo perigoso, nem parecia tentada a mexer por curiosidade. Ela simplesmente não gostava de ver coisas importantes deixadas ao acaso. Ela recolheu cada documento com cuidado, alinhando as bordas com perfeição e colocando tudo em um local seguro, sobre uma mesa mais alta, longe de qualquer risco. Depois escreveu algo no caderno de anotações, provavelmente um lembrete para informar a governanta ou ao próprio milionário que havia encontrado documentos fora do lugar. Ele observou tudo, e em seu peito começou a surgir uma sensação que ele tentava afastar: confiança. Mas ele temia confiar. Confiança, para ele, sempre foi sinônimo de risco. E riscos eram algo que nunca fez parte da vida dele sem um cálculo prévio. Mesmo assim, ele não conseguiu evitar sentir algo diferente quando viu o cuidado com que ela tratava cada objeto, cada pedaço daquele universo que parecia tão distante da realidade dela. No final da tarde, o milionário caminhou até a área externa da mansão, onde a brisa fria da estação se misturava ao cheiro de grama molhada. Ele encontrou o jardineiro organizando as plantas, e ao lado dele, a empregada ajudava a recolher folhas secas. Ela ria de algo que o jardineiro disse, e havia algo tão simples naquele sorriso que chamou a atenção do milionário de forma quase desconcertante. Ela estava diferente fora do ambiente fechado da casa. Mais leve, mais solta, como se o vento do litoral lhe desse permissão para respirar. O milionário não se aproximou. Observou de longe,
analisando, sentindo algo que não conseguia nomear. Mas a paz daquele momento foi interrompida pela governanta, que se aproximou com passos firmes, chamando a atenção da empregada para uma suposta tarefa esquecida. O tom era duro, a crítica desnecessariamente rígida. A empregada baixou a cabeça, pedindo desculpas com humildade, e voltou para dentro da casa rapidamente. O milionário franziu o senho. Algo naquela atitude da governanta o incomodou. Ele sabia identificar injustiças, mesmo quando não queria se envolver. Mas antes que pudesse fazer qualquer comentário, a governanta falou sobre assuntos profissionais, desviando o foco. As semanas seguintes trouxeram uma sequência de acontecimentos que mexeram com a dinâmica da casa. A energia da mansão mudou de forma mais perceptível. A empregada, apesar das dificuldades, continuava a trabalhar com dedicação. Levava consigo hábitos simples: cantarolar baixinho músicas antigas enquanto limpava o quintal, preparar uma bebida quente com ingredientes que lembravam receitas caseiras, cuidar das plantas com carinho. Esses detalhes traziam à mansão uma sensação que o milionário não estava acostumado a sentir: lar. E isso o deixou vulnerável. Vulnerabilidade não fazia parte da vida dele, mas agora surgia como uma sombra suave que insistia em acompanhá-lo. O milionário, acostumado a tomar decisões frias, começou a observar a casa com outra percepção. Ele passou a perceber quando a empregada estava cansada, quando tentava disfarçar preocupações, quando se esforçava além do necessário. E isso tocava de um jeito novo. Ele também enxergava, com clareza crescente, a maneira como algumas pessoas tratavam a empregada. A governanta era mais evidente, mas outros funcionários também demonstravam certo desprezo silencioso, alimentado por preconceitos antigos e hierarquias veladas. Certa tarde, uma chuva intensa caiu sobre o litoral. O cheiro de terra molhada invadiu toda a mansão. O milionário observava pela janela quando viu a empregada correr para recolher roupas estendidas no varal. O vento levantava os lençóis brancos, a água batia forte no chão e ela, encharcada, tentava salvar o máximo possível. Ele não pensou duas vezes. Saiu para ajudar, permitindo que a chuva o atingisse sem se importar. Quando chegaram à área coberta, ela agradeceu de um jeito tão sincero que o milionário precisou desviar o olhar para conter o impacto que aquilo causou. Os cabelos dela estavam molhados, a roupa pesada de água, e a respiração apressada. Mas havia nos olhos dela uma mistura de gratidão e surpresa que ele não sabia lidar. A governanta apareceu logo depois, claramente desconfortável ao ver o milionário envolvido em algo tão simples. Tentou mascarar a situação falando de limpeza, de protocolos, de organização. O milionário ouviu em silêncio e depois se retirou sem dizer uma palavra. Mas sua expressão já revelava algo que nenhum funcionário havia visto antes. Ele estava incomodado com a forma como aquela mulher humilde vinha sendo tratada. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, ele percebeu o quanto a mansão havia mudado desde a chegada dela. O cheiro da casa, os objetos reposicionados, a energia dos ambientes, tudo carregava algum traço da presença dela. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu isso como algo negativo. A inquietação dentro dele crescia. Era uma mistura de curiosidade, atração emocional e uma espécie de respeito profundo. Ele ainda tentava resistir, mas algo dentro dele já havia começado a mudar. E, mesmo sem admitir, ele sabia disso. O milionário acordou no dia seguinte com a luz suave entrando pelas janelas amplas do quarto. Durante alguns segundos permaneceu imóvel, deixando que a memória da noite anterior voltasse aos poucos. A maleta. A função dela. O teste. O silêncio que se seguiu. A decisão da empregada de não tocar no dinheiro. Ele se levantou devagar, caminhando até o closet sem pressa, tentando reorganizar sensações que não estavam prontas para serem nomeadas. Não era comum que algo surpreendesse daquela forma, mas aquilo tinha atingido de um jeito inesperado. Enquanto se vestia, notou como seus pensamentos voltavam repetidamente ao mesmo ponto. A pergunta insistente: por que alguém tão claramente em necessidade recusaria uma quantidade capaz de transformar completamente sua vida? Ele conhecia a maioria das pessoas que trabalhavam em sua propriedade. Alguns eram discretos. Outros eram eficientes. Alguns eram ambiciosos. Mas nenhum tinha demonstrado, até aquele dia, um tipo de caráter tão firme que o obrigasse a enxergar a realidade com outros olhos. Desceu as escadas com passos precisos. No térreo, já havia movimento. Os funcionários se distribuíam pelos ambientes,
cada qual seguindo o ritmo habitual. Um arranjo de flores sendo substituído na entrada. Pratos sendo organizados para o café. Pisos sendo polidos. Mas a empregada não estava em nenhum desses locais. Ele percebeu o fato quase instintivamente, como se estivesse procurando por ela sem admitir. Decidiu ir até a cozinha. Assim que cruzou a porta, o ambiente ficou em silêncio por alguns breves instantes. Não porque tivessem medo dele, mas porque sua presença sempre impunha certa atenção. Observou cada rosto até encontrá-la. Ela lavava pratos com movimentos tranquilos, como se nada tivesse acontecido, como se a maleta cheia de dinheiro não tivesse sido deixada estrategicamente apenas alguns metros de sua mão horas antes. Ele a observou por alguns segundos antes de seguir para a mesa do café. Sentou-se, mas não reuniu forças para tocar na comida imediatamente. Enquanto mexia suavemente o café dentro da xícara, olhava na direção dela, tentando compreender algo que ainda lhe escapava. Era evidente que ela não sabia que estava sendo observada. Havia sinceridade nos gestos, naturalidade na forma como trabalhava. Não havia pose, não havia tentativa de impressionar. Apenas alguém fazendo o que precisava ser feito. O milionário tomou um gole de café antes de chamar um dos funcionários mais antigos. Perguntou sobre a vida da empregada, buscando informações que nunca se preocupará em saber. Ouviu tudo em silêncio, sem interromper. A história era simples, mas profunda. Perdas, esforços, dificuldades, uma sequência de responsabilidades que não pareciam dar trégua. Nada de vitimismo, nada de drama. Apenas a realidade de alguém que lutava para sobreviver, sempre mantendo a cabeça erguida. Quando ficou sozinho novamente, apoiou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. A sensação que vinha crescendo dentro dele não era exatamente empatia, embora houvesse isso também. Era algo semelhante à admiração, misturado a uma necessidade estranha de entender mais. Ele não gostava de não ter respostas, e aquela situação estava cheia de perguntas que não poderiam ser ignoradas. Terminou o café, levantou-se e caminhou até o jardim lateral. Precisava de ar para organizar tudo o que rolava dentro dele. Caminhou pelo caminho de pedras, observando os corredores de plantas perfeitamente cuidadas. A propriedade era enorme, silenciosa, organizada, feita sob medida para alguém da sua posição. Mas naquele dia ele se sentia deslocado, como se algo estivesse prestes a mudar e ele ainda não soubesse como lidar com isso. Enquanto caminhava, lembrou de como tinha decidido fazer aquele teste. A intenção inicial era simples: confirmar uma suspeita. Ele sempre acreditou que, quando o dinheiro estava envolvido, a verdadeira natureza das pessoas se revelava rapidamente. Já tinha sido enganado bastante para saber disso. Já tinha visto gente próxima virar inimiga. Já tinha visto familiares inventarem problemas para arrancar vantagens. Já tinha visto funcionários aparentemente devotos se aproveitarem de cada brecha. Ele não confiava facilmente. Dinheiro era um farol capaz de atrair o melhor e o pior das pessoas, e normalmente o pior chegava primeiro. Então por que ela não tinha pegado? A pergunta continuava ecoando, incômoda. Voltou para dentro da casa decidido a esclarecer algo. Chamou-a com um gesto simples. Ela secou as mãos, largou o pano de prato e se aproximou. Havia serenidade nos olhos dela, como se não tivesse motivo algum para desconfiar daquela súbita atenção. Ele a conduziu para uma das salas menores, um ambiente usado para reuniões discretas. Quando ficaram a sós, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ela esperava. Ele a estudava. E nenhum dos dois parecia saber como começar. Até que ele finalmente perguntou sobre a maleta. Não de maneira acusatória, mas de forma direta. Ela respondeu com naturalidade, dizendo que encontrou a maleta aberta, mas que não tinha o direito de mexer. A frase foi dita sem hesitação, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O milionário tentou observar qualquer sinal de mentira. Um desvio no olhar, um tremor nas mãos, qualquer coisa. Não encontrou nada. Apenas sinceridade. Apenas firmeza. Aquilo deixou ainda mais intrigado. Ele então perguntou se ela sabia quanto dinheiro havia ali. Ela respondeu que tinha visto, mas que isso não mudava nada. Que aquele dinheiro não era dela. E que, mesmo que estivesse vivendo momentos difíceis, não poderia aceitar algo que não lhe pertencia. As palavras ecoaram dentro dele como golpes inesperados. Não eram apenas respostas corretas.
Eram respostas nascidas de convicção. Havia ali um código moral tão sólido que o deixou sem reação durante alguns segundos. A empregada parecia não entender o motivo de tantas perguntas. E, de certa forma, isso apenas aumentava a autenticidade do que dizia. Ele agradeceu, encerrando a conversa de forma rápida. Assim que ela saiu, ele permaneceu sentado, sentindo algo parecido com um impacto emocional. Não era comum ser confrontado com tanta honestidade. Para alguém habituado à desconfiança, aquilo parecia quase absurdo. Ele começou a lembrar de coisas pequenas, detalhes que antes não fazia questão de notar. O cuidado dela ao realizar cada tarefa. O silêncio respeitoso. A ausência de reclamações. O jeito como tratava os outros funcionários com educação. Não havia arrogância, não havia inveja. Apenas dedicação. O milionário passou o resto do dia tentando se concentrar em assuntos importantes, mas sua mente voltava repetidas vezes à mesma situação. Ele queria entender mais sobre ela. Sobre sua vida. Sobre suas dificuldades. Sobre o porquê de alguém que tinha tão pouco ser capaz de recusar algo tão grande. Havia algo ali que ele precisava compreender. Não por curiosidade vazia, mas porque isso mexia com ele de um jeito que não estava acostumado. Quando a noite caiu, ele caminhou novamente pela mansão, como fazia sempre para verificar se tudo estava como deveria. Passou pelas áreas externas, pelos corredores, pelo salão principal. E então viu a empregada fechando a porta da lavanderia. O cansaço era evidente nos movimentos, mas ainda havia um tipo de serenidade que o impressionava. Ele ficou parado por alguns segundos, observando-a sem que ela percebesse. E percebeu algo que só agora fazia sentido. Ela carregava dignidade, mesmo onde não havia nada além de dificuldades. E aquilo tinha um poder que o tocava profundamente. Ao se recolher em seu quarto, sentiu que algo dentro dele tinha mudado. Não sabia ainda o tamanho dessa mudança, mas sabia que não poderia ignorá-la. Aquilo era apenas o começo de uma história que ele não imaginava viver, mas que já começava a transformar tudo o que pensava saber sobre confiança, sobre generosidade e sobre o valor real das pessoas. O milionário acordou cedo, mas não por hábito. Havia algo dentro dele que insistia em tirá-lo do repouso antes que o sol estivesse plenamente alto. Levantou-se devagar, sentindo aquela inquietação que parecia nascer desde o instante em que a empregada recusou a maleta. Era como se sua mente tivesse sido empurrada para um território desconhecido, e ele precisasse explorar aquilo antes que escapasse de suas mãos. Caminhou pelos corredores silenciosos, observando os detalhes da própria casa como se enxergasse tudo pela primeira vez. Quadros que sempre estiveram ali. Tapetes caros escolhidos por decoradores. Móveis de design exclusivo. A beleza do ambiente contrastava com a sensação estranha que insistia em crescer dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, o luxo ao redor não o satisfazia. Parecia distante, superficial, quase irrelevante diante de algo que, até dias atrás, jamais teria chamado sua atenção: a honestidade de alguém que não tinha absolutamente nada. Ao chegar ao hall principal, ouviu vozes vindas da cozinha. Ele se aproximou, sabendo que ela estaria lá, cumprindo a rotina antes mesmo de todos os funcionários chegarem. Era sempre a primeira a aparecer e a última a ir embora. A porta estava semi-aberta, permitindo que ele observasse por alguns instantes. A empregada organizava os utensílios, preparando o café de forma meticulosa, sem desperdiçar nada, como se cada item tivesse valor. Havia um tipo de cuidado quase artesanal em seus gestos. Não era apenas trabalho. Era respeito. Ele sentiu algo estranho no peito, uma espécie de reconhecimento silencioso, como se ela lhe lembrasse algo que ele próprio havia esquecido. Algum valor antigo que o dinheiro, o sucesso e a desconfiança haviam enterrado com o tempo. Respirou fundo, afastou-se um pouco e entrou na cozinha com passos firmes. Os outros funcionários se calaram por alguns segundos, como sempre acontecia, mas logo retomaram suas tarefas. Ela, porém, apenas ergueu o olhar e o cumprimentou com simplicidade. Ele retribuiu o cumprimento e pediu que preparasse um café mais forte em sua sala de reuniões. Não era comum que ele fizesse pedidos diretamente a ela. Normalmente dava ordens gerais e alguém se encarregava de distribuí-las. Mas naquele dia queria ver como ela reagiria ao ser chamada por ele de maneira específica. Observou seus olhos por um instante, mas não encontrou desconforto nem surpresa. Apenas respeito. Apenas naturalidade. Ele se retirou e seguiu para a sala.
Ao entrar, sentou-se na poltrona principal e apoiou os braços nos apoios laterais, como se estivesse se preparando para uma conversa importante. E talvez estivesse mesmo. Seus pensamentos giravam como engrenagens inquietas, tentando entender qual era o próximo passo. A empregada chegou pouco depois com a bandeja do café, colocou-a sobre a mesa com cuidado e se dispôs a se retirar, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Chamou-a pelo nome, algo que raramente fazia com qualquer funcionário de funções semelhantes. Pediu que se sentasse. Ela hesitou, observando a cadeira à sua frente, como se a ideia de ocupar aquele espaço fosse inadequada. Ele insistiu com calma, e ela finalmente sentou, mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas no colo, o olhar respeitoso, porém firme. Ele começou perguntando sobre sua família. Não como um interrogatório, mas com interesse genuíno. Ela respondeu com a mesma sinceridade que havia demonstrado no dia anterior. Contou sobre as dificuldades, sobre as responsabilidades que carregava, sobre a vida que tentava sustentar com o pouco que tinha. Não reclamava. Não dramatizava. Apenas dizia o que era necessário dizer. O milionário percebeu que ela falava de maneira cuidadosa, escolhendo as palavras como quem teme ultrapassar algum limite invisível. Era como se tivesse medo de parecer ingrata ou de soar como se estivesse tentando comover alguém. Mas não havia necessidade disso. Cada frase demonstrava o que ela realmente era: alguém que lutava, alguém que mantinha a dignidade mesmo quando a vida tentava arrancar isso dela. Ele escutou tudo com atenção. Sentiu algo apertar no peito quando ela mencionou certos sacrifícios que fazia para sustentar sua casa. Coisas que ele jamais imaginou alguém tendo que enfrentar. A distância entre suas vidas parecia quase cruel naquele momento. Ele, cercado de abundância. Ela, sobrevivendo com quase nada. E mesmo assim, foi ela quem o ensinou o significado da palavra integridade. Quando ela terminou de falar, o silêncio tomou a sala. O milionário observou suas mãos, depois levantou o olhar para o dela e ficou alguns segundos preso ali, sem saber exatamente como formular a pergunta que rondava sua mente desde a noite anterior. Ela esperava sem pressa, sem ansiedade. Ele finalmente encontrou as palavras. Perguntou por que não tocou na maleta. Não apenas de forma prática, mas de forma mais profunda. Ele queria saber o que a guiava. O que havia dentro dela que fosse tão sólido a ponto de rejeitar algo que mudaria sua vida. Ela respirou de forma lenta antes de responder. Disse que o dinheiro parecia ser suficiente para resolver seus problemas, mas não podia aceitar algo que não fosse fruto do próprio esforço. Disse que, para ela, perder a dignidade seria pior do que perder comida. Que não conseguia imaginar olhar para si mesma no espelho e saber que usou algo que não lhe pertencia. Que, mesmo na pobreza, precisava se manter fiel a si mesma. As palavras dela ficaram ecoando na sala como algo que carregava mais peso do que ele estava preparado para ouvir. Cada frase atingia algo dentro dele que estava adormecido havia muito tempo. Ele ficou em silêncio por longos segundos, sentindo aquela resposta penetrar lentamente em sua mente. Por fim, agradeceu e pediu que ela retornasse às suas atividades. Assim que ela saiu, o milionário ficou sozinho, encarando o café quente à sua frente. O vapor subia lentamente, mas ele não se movia. Estava mergulhado em pensamentos que não conseguia mais ignorar. Era como se a vida o estivesse lembrando de algo essencial que ele havia esquecido no caminho do sucesso. O valor das pessoas de verdade. Da honestidade real. Da pureza de intenções. Da força de quem não tem nada além da própria dignidade. Enquanto tentava reorganizar os pensamentos, foi interrompido por uma ligação importante relacionada aos negócios. Era um problema que precisava ser resolvido com urgência. Mas, mesmo enquanto discutia estratégias, números e decisões, sua mente voltava repetidamente ao mesmo ponto. A empregada. Sua postura. Sua força. Seu olhar firme. Sua recusa. Ele encerrou a ligação mais rápido do que o habitual e decidiu checar os setores da mansão. Ao passar por um dos corredores externos, viu a empregada recolhendo folhas secas próximas ao jardim. Era um trabalho simples, mas ela fazia com o mesmo cuidado dedicado às tarefas internas. O sol batia de forma suave sobre ela, destacando o esforço e a disciplina em cada movimento. O milionário ficou parado observando, sem se anunciar. Era raro para ele observar alguém assim, sem filtros, sem protocolo, sem pressa. Ele percebeu como ela analisava cada canto para ter certeza de que não deixaria nada fora do lugar.
E foi então que algo nele mudou sutilmente. Ele começou a enxergar valor onde antes via apenas rotina. Quando ela percebeu sua presença, endireitou-se imediatamente e demonstrou respeito com um simples cumprimento. Ele fez um leve aceno de cabeça e seguiu caminhando. Não queria que parecesse que estava ali para fiscalizar. Embora, no fundo, estivesse tentando entender um pouco mais sobre aquela pessoa que começava a mudar o rumo de seus pensamentos. Durante o restante do dia, ele se pegou diversas vezes lembrando de coisas que ela havia dito. Sobre trabalho. Sobre dignidade. Sobre responsabilidade. As palavras dela estavam direcionando reflexões que ele nunca imaginou ter. Com o tempo, percebeu que sua curiosidade já tinha se transformado em algo maior. Ele queria ajudar, mas não sabia ainda como fazer isso sem ferir o orgulho dela. Quando a noite chegou, o milionário se recolheu em seu escritório particular. Era o cômodo onde tomava as decisões mais importantes. Mas, naquela noite, não analisou documentos, não revisou contratos, não fez ligações. Ficou apenas sentado, olhando para a janela enquanto a escuridão tomava a mansão. A sensação dentro dele era uma mistura rara de admiração, inquietação e vontade de fazer algo significativo. Mesmo sem perceber, ele já tinha tomado uma decisão. Algo dentro dele dizia que aquela história estava apenas começando. Algo muito maior do que um simples teste com uma maleta. Algo que, aos poucos, começava a transformar não apenas a vida dela, mas também a dele. A manhã começou com uma brisa leve atravessando as cortinas da mansão, trazendo o cheiro fresco da grama molhada. O milionário estava desperto antes mesmo do alarme tocar. Passou alguns segundos observando o teto, como se buscasse respostas em: o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Um silêncio que nunca havia sido tão confortável. Estava diferente. Sentia-se diferente. E, embora não admitisse isso para si mesmo, sabia exatamente o motivo. Sentou-se à beira da cama, respirou fundo e deixou que a luz suave da manhã revelasse o cômodo impecavelmente organizado. Era um ambiente pensado para refletir controle e poder, mas, naquele instante, tudo parecia menos satisfatório. O que dominava seus pensamentos não eram negócios nem investimentos, e sim a maneira como a empregada recolhia folhas secas com mais dedicação do que muitos executivos colocavam em suas próprias carreiras. Ele se levantou, vestiu-se rapidamente e decidiu caminhar pela propriedade. Queria observar tudo com calma, como se buscasse pistas de algo que ainda não entendia completamente. A cada passo pelos corredores amplos, as memórias recentes se misturavam às sensações que ele vinha tentando ignorar. A sinceridade dela. A recusa da maleta. O olhar firme quando explicava que não podia aceitar o que não era seu. No jardim, o sol tocava suavemente as pétalas coloridas que a funcionária do setor de paisagismo cuidava diariamente. Grama bem aparada, arbustos simétricos, flores que se moviam com a brisa. Ele raramente prestava atenção nesses detalhes, mas naquele dia parecia diferente. Era como se tudo estivesse mais nítido. Enquanto caminhava, viu a empregada saindo da área de serviço com uma cesta de roupas limpas. Ela atravessava o pátio com passos rápidos, mantendo sempre a postura humilde e determinada. Ele a observou por alguns instantes, sem se aproximar. Não queria constrangê-la, nem queria que ela achasse que estava sendo avaliada novamente. Na verdade, ele se pegou apenas contemplando o modo como ela carregava o peso da vida sem perder a essência. Decidiu seguir para o escritório externo, onde costumava realizar reuniões importantes. Ao entrar, encontrou sua equipe aguardando para discutir um projeto que demandaria grande investimento. Ele ouviu, participou e tomou decisões, mas algo estava diferente. Seu tom estava mais calmo. Seu raciocínio parecia mais claro. Seus funcionários notaram a mudança, embora ninguém ousasse comentar. Assim que a reunião terminou, o milionário ficou sozinho por alguns minutos, sentado em sua cadeira de couro. Olhou pela janela e observou os funcionários trabalhando do lado de fora. Um movimento lento, natural, cotidiano. Por algum motivo, aquilo parecia formidável. Era como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez sem filtros. A tarde avançou e, pouco depois, ele caminhou até a cozinha. Não era comum que visitasse aquele espaço durante o expediente,
mas sentia a necessidade de estar perto do cotidiano da casa. O ambiente estava tomado pelo aroma do café fresco e pelo cheiro suave de bolo assando. Ele percebeu que aquela simplicidade lhe despertava algo que nem sabia que podia sentir. A empregada estava recolhendo utensílios quando ele entrou. Ela o cumprimentou com respeito e continuou seu trabalho, sem demonstrar desconforto. Ele observou seus movimentos, tentando compreender como alguém tão jovem conseguia carregar tanto peso com tanta tranquilidade. Ele passou alguns minutos ali, assistindo ao vai e vem dos funcionários, e sentindo algo parecido com leveza. Depois, chamou o gerente da casa e pediu acesso ao arquivo com informações dos funcionários. Queria entender um pouco mais sobre a vida deles, suas dificuldades, seus históricos. Não era algo que costumava fazer pessoalmente, mas sentiu que precisava enxergar além do que os olhos mostravam. Quando teve acesso aos relatórios, leu cada página com atenção. Descobriu que a empregada vivia em um bairro simples, arcava sozinha com despesas que ultrapassavam seu salário, ajudava familiares e ainda encontrava forças para trabalhar todos os dias com dedicação absoluta. A cada linha que lia, ele sentia um misto de admiração e indignação. Admirava a força dela, mas se indignava com o fato de que alguém tão íntegro precisasse lutar tanto. Guardou os documentos, fechou a pasta e permaneceu sentado por alguns minutos. Pensava em como poderia ajudá-la sem ultrapassar limites. Sabia que qualquer gesto impensado poderia ferir suas convicções, então precisaria agir com cuidado, com respeito e estratégia, algo que ele dominava. Mais tarde, quando o sol começava a descer, decidiu visitar a área de lavanderia. Observou de longe enquanto a empregada organizava peças cuidadosamente, dobrando cada item como se estivesse cuidando do próprio lar. Havia algo hipnotizante naquele cuidado. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Ela percebeu sua presença e parou de imediato. Ele fez um gesto discreto para que continuasse e ela obedeceu, mas com certa timidez. Ele se aproximou devagar e perguntou se ela estava sobrecarregada. Ela respondeu que não, que tudo estava sob controle, e o fez com um sorriso pequeno que carregava sinceridade. Esse sorriso ficou preso na mente dele. Um sorriso tão raro, tão leve, tão cheio de vida. Depois de algum tempo observando, ele decidiu oferecer um auxílio indireto. Pediu ao gerente que revisasse a distribuição de tarefas da casa, garantindo que ninguém estivesse acumulando funções além do necessário. A solicitação foi feita de forma discreta, para que ninguém soubesse de onde partirá. O gerente concordou, mas percebeu algo diferente no tom do milionário. Algo mais humano, mais atento. Mas preferiu não comentar, limitando-se a executar a ordem. À noite, o milionário se recolheu ao escritório da mansão novamente. A penumbra do ambiente e o som distante do mar criavam uma atmosfera que parecia convidá-lo a refletir. Ele apoiou as mãos sobre a mesa e fechou os olhos por alguns segundos, sentindo aquela inquietação crescer ainda mais. Pensava na empregada. Pensava nas coisas que ela carregava, nas responsabilidades, na dignidade que preservava, nos valores que o surpreenderam e na força que parecia não ter fim. Pensava também em si mesmo, em como havia se tornado alguém desconfiado, calculista, distante. Em como havia deixado de acreditar nas pessoas ao longo dos anos. Uma memória antiga veio à mente, a de alguém que lhe dissera que a verdadeira riqueza não estava no que se possui, mas no que se é. Ele havia ignorado esse conselho por toda a vida adulta. Até agora. Respirou fundo e se levantou. Andou lentamente pelo escritório, observando os objetos que representavam sua trajetória. Cada diploma, cada troféu, cada foto antiga. Tudo ali contava a história de alguém que havia conquistado tudo, exceto aquilo que não podia ser comprado, conexão humana. Naquela noite, ele finalmente admitiu para si mesmo que a presença da empregada havia despertado algo que ele já não sabia se ainda existia. Algo que o assustava e, ao mesmo tempo, o atraía. Uma necessidade de estar perto, de ajudar, de entender, de valorizar. Algo que o fazia se perguntar o que realmente importava em sua vida. Quando o relógio marcou o fim da noite, ele deixou o escritório e caminhou pelos corredores escuros da mansão. O som de seus passos ecoava levemente nas paredes, acompanhando seus pensamentos. Ao chegar próximo ao jardim interno, viu as luzes externas refletindo nas janelas e o verde levemente iluminado. Era um cenário pacífico. Ele permaneceu ali por longos minutos, olhando para o horizonte silencioso, percebendo que algo dentro dele estava mudando de forma definitiva. E essa mudança não o assustava mais.
Pelo contrário, parecia finalmente dar sentido a coisas que ele nunca havia entendido completamente. Sabia que os próximos dias seriam decisivos. Sabia que precisava agir com sabedoria. Mas, pela primeira vez, sentia que estava pronto para enfrentar o que viesse. Pronto para entender algo sobre si mesmo que o dinheiro jamais lhe mostraria. O dia amanheceu diferente, carregado de uma tensão silenciosa que todos podiam sentir, mesmo sem entender completamente o motivo. A casa que antes parecia tão tranquila agora recebia um movimento maior do que o habitual, como se o destino estivesse preparando algo que mudaria drasticamente o rumo da vida do menino e de sua mãe. Nos últimos capítulos, tudo havia se transformado de forma intensa. O milionário tinha assumido a responsabilidade de oferecer não apenas abrigo, mas dignidade. A mãe começava a recuperar a saúde e a esperança, e o menino finalmente previa um futuro onde não precisaria mais vasculhar sacolas de lixo para sobreviver. Agora, no ponto em que a história chegava, algo decisivo estava prestes a acontecer. A manhã começou com a mãe sentada à beira da cama, respirando devagar enquanto observava pela janela o jardim recém-cuidado. Era estranho para ela, depois de anos de abandono, de precariedade e humilhação, ter um quarto limpo, um colchão macio e a segurança de saber que o filho estava bem. Ainda assim, havia dentro dela uma sombra que insistia em lembrar do passado, como se temesse que tudo aquilo desaparecesse da noite para o dia. Ela sabia que precisava confiar, mas confiança era uma palavra difícil para alguém que passará tanto tempo lutando para não perder a própria vida. O menino percebeu a inquietação da mãe ao entrar no quarto. Ele se aproximou devagar, sentando ao lado dela, sentindo a mão dela tremer levemente. Não era medo do milionário, muito menos ingratidão. Era apenas o reflexo do que a vida havia feito com ela. Ele também sentia esse peso, mas tentava disfarçar para não aumentar as preocupações dela. Os dois ficaram alguns minutos em silêncio, observando as flores do jardim balançarem com o vento. O menino queria dizer algo que a acalmasse, mas não encontrava as palavras certas. Era difícil confortar alguém quando cada lembrança ainda doía. O milionário entrou na sala naquele momento, chamando os dois para o café da manhã. Ele sempre fazia questão de manter uma rotina confortável para que a mãe entendesse, pouco a pouco, que aquele não era um favor passageiro. Era um novo começo. À mesa, ele comentava assuntos leves, tentando aliviar o clima, mas a mãe continuava apreensiva. Ela sabia que naquele dia eles fariam algo importante, algo que o milionário havia comentado no capítulo anterior. Uma visita ao médico, uma avaliação completa, algo que finalmente revelaria a real extensão dos danos causados pelos anos de negligência, fome e esforço físico extremo. O menino seguia atento a cada palavra, observando o milionário com admiração. Ele se perguntava por que um homem tão rico e ocupado se importava tanto com alguém como ele e sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, começava a compreender que generosidade verdadeira não escolhe aparência, classe social ou passado. O milionário parecia determinado a reparar injustiças que o mundo deixava passar como se fossem normais. Após o café, eles entraram no carro. A mãe hesitou antes de se acomodar no banco traseiro, como se não se sentisse digna daquele conforto. O menino percebeu e segurou sua mão, firme, transmitindo a força que ele próprio não sabia que tinha. O milionário dirigia com calma, explicando que o hospital para onde iriam era um dos melhores da região e que ele já havia organizado tudo. A mãe apenas assentia, tentando controlar a ansiedade. O trajeto foi silencioso. A cidade parecia mais viva do que nunca, com pessoas caminhando apressadas, carros por todos os lados e ruídos que se misturavam em um caos familiar. O menino observava tudo com um olhar diferente, como se estivesse enxergando o mundo pela primeira vez sem a lente da miséria. Ele não precisava mais se esconder entre becos ou disputar restos de comida. Ele estava, finalmente, sendo tratado como alguém que merecia estar ali. Ao chegar ao hospital, a mãe se emocionou ao ver a estrutura. Era muito diferente dos postos de saúde improvisados em que ela esperava por horas, muitas vezes sem sequer ser atendida. Ali, as pessoas a chamavam pelo nome, seguravam seu braço com delicadeza e explicavam cada processo com paciência. O milionário não saiu do lado dela em nenhum momento, sempre garantindo que ela se sentisse respeitada. A bateria de exames era extensa. Enquanto a mãe passava por cada procedimento, o menino aguardava do lado de fora sentindo uma mistura de medo e esperança. Ele temia que descobrissem algo grave, algo que a vida dura tivesse marcado de forma irreversível. Mas, ao mesmo tempo, queria acreditar que tudo daria certo agora que alguém finalmente se importava.
O milionário percebeu o nervosismo do garoto e colocou a mão em seu ombro. Ele disse poucas palavras, mas o suficiente para transmitir segurança. O menino encontrou naquele gesto uma espécie de abrigo emocional que nunca tinha tido de um adulto. Era como se alguém finalmente estivesse dizendo que ele não precisava carregar o mundo sozinho. As horas se arrastaram, e quando a mãe finalmente saiu da sala de exames, exausta, mas tranquila, o milionário rapidamente a ajudou. Ainda havia espera pelos resultados, e embora ninguém dissesse em voz alta, todos sabiam que aquele seria um dos momentos mais determinantes da jornada deles. A mãe se sentou na sala de espera e segurou a mão do filho, como se quisesse sentir que ele estava seguro, que valia a pena lutar. Enquanto aguardavam, o milionário observava os dois com um olhar profundo. Era evidente que ele não estava apenas ajudando. Ele estava criando laços reais, construindo algo que não tinha relação com dinheiro, fama ou caridade superficial. Ele estava, de certa forma, curando a si mesmo enquanto ajudava aquela família. Talvez fosse isso que tornava seus gestos tão genuínos. Quando finalmente chamaram o nome da mãe, os três entraram juntos na sala. Esse momento marcaria o ponto de virada do capítulo, o início de uma revelação que levaria a história à próxima fase. O médico segurava os resultados com uma expressão neutra, mas a tensão era tão forte que parecia preencher o ambiente inteiro. E foi aí que a vida começou a mudar mais uma vez, exatamente como os capítulos anteriores vinham construindo. Com dor, esperança, verdade e a promessa de que, por mais difícil que fosse, desta vez eles não estariam sozinhos. A manhã seguinte começou com um silêncio diferente dentro da mansão. O milionário, ao acordar antes do habitual, permaneceu alguns minutos sentado na beira da cama, sentindo o peso das dúvidas que haviam se acumulado desde o episódio da madrugada. O eco daquelas imagens não saía da memória dele. A empregada ajoelhada diante da maleta, o tremor das mãos dela, a forma como o olhar parecia dividido entre o desespero e o medo de ser injusta. Era uma expressão que qualquer pessoa sensível perceberia de longe, mas ele tinha escolhido observar calado, imóvel, para entender quem ela realmente era sem interferências. E o que viu mexera profundamente com ele. Desceu as escadas em passos lentos, observando a luz que entrava pelas janelas amplas do hall principal. A casa, com seus tons claros e móveis de madeira polida, parecia mais silenciosa do que nunca. Mas ele sabia que ela já estava de pé, cumprindo suas tarefas como sempre fazia. Não demorou para encontrá-la na cozinha, preparando o café com o mesmo cuidado de todos os dias. Havia algo diferente no rosto dela, uma serenidade que só vinha depois de se tomar uma decisão difícil. Ela colocou a xícara diante dele com delicadeza. O aroma quente do café se misturava ao cheiro suave do pão que ainda assava no forno. Ele observou os movimentos dela, tentando perceber qualquer sinal de desconforto ou tensão. Mas, para sua surpresa, ela trabalhava com naturalidade, cantarolando baixinho como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. E isso o confundia. Como podia alguém que enfrentava tanta dificuldade agir com tamanha tranquilidade depois de abrir mão de algo que poderia resolver todos os seus problemas? Enquanto ele bebia o café, ela limpava a bancada. Os gestos eram precisos, como se cada detalhe importasse. E, de fato, importava. Havia naquela rotina uma espécie de dignidade silenciosa que ele começava a admirar cada vez mais. Quando ela terminou, ficou em silêncio, aguardando instruções. Mas o milionário não disse nada. Ele apenas levantou-se, caminhou até a janela e observou o jardim, onde as plantas balançavam levemente com o vento fresco do começo da manhã. Permaneceu ali, tentando reunir coragem para iniciar a conversa que sabia que precisava acontecer. A empregada, percebendo a hesitação, aproximou-se devagar e perguntou se ele precisava de algo. A voz dela era suave, marcada pela preocupação genuína. Isso provocou algo inesperado dentro dele. Uma sensação de que, talvez, ele não estivesse apenas testando alguém, mas também sendo testado pela própria consciência. Ele agradeceu, mas disse que precisava conversar com ela mais tarde, algo importante. Por um instante, o coração dela acelerou. Era impossível não lembrar da maleta. Será que ele sabia? Será que tinha acordado antes do que ela imaginara? Ou será que simplesmente tinha reparado na forma como ela hesitava ao circular pela casa durante a manhã? Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Depois, voltou a trabalhar, mas seus pensamentos estavam longe, atravessando preocupações, lembranças e inseguranças que ela tentava esconder há meses. Ao longo da manhã, a mansão foi ganhando vida.
O sol avançava pela sala, iluminando os móveis de madeira escura e criando reflexos dourados nas superfícies envernizadas. O cheiro de limpeza se misturava com o aroma das flores que ela colocará nos vasos. Cada pequeno detalhe mostrava que, apesar das dificuldades, ela tinha orgulho do trabalho que fazia. O milionário, porém, não se sentia em paz. A cada vez que cruzava com ela pelos corredores, mais claro se tornava que precisava resolver aquilo que o incomodava. Mas havia medo. Medo de decepcioná-la. Medo de admitir que tinha desconfiado dela. E, acima de tudo, medo de reconhecer que, pela primeira vez em muito tempo, a opinião de alguém realmente o afetava. Na hora do almoço, ele entrou na cozinha enquanto ela terminava de preparar a refeição. O cheiro do feijão fresco preenchia o ambiente, misturado com o tempero caseiro que ela dominava tão bem. Um aroma que trazia lembranças de sua própria infância. Lembranças de um tempo em que tudo era mais simples. Ele se sentou à mesa. Ela serviu o prato. O silêncio entre os dois parecia mais espesso que o ar. Até que, finalmente, ele quebrou a barreira. Disse que queria fazer algumas mudanças na mansão. Disse que pretendia reformar alguns espaços, trazer mais vida à casa, e que desejava a opinião dela. A empregada ficou surpresa. Nunca, em todo o tempo que trabalhou ali, tinha sido consultada sobre nada além do básico. Isso parecia estranho, mas ao mesmo tempo encorajador. Ela respirou fundo, pensou por alguns segundos, e com humildade, deu algumas sugestões simples, mas práticas. Coisas como melhorar a iluminação de determinado cômodo, reorganizar armários para facilitar o trabalho, substituir móveis que já estavam desgastados. Ele ouviu com atenção cada palavra. Não demorou para perceber que ela entendia daquela casa mais do que ele próprio. E isso fez olhar para ela de forma diferente. Pela primeira vez, não como uma funcionária, mas como alguém que realmente fazia parte daquele lar. Depois do almoço, ele a convidou para acompanhar uma reunião com fornecedores. Ela se assustou, argumentou que não tinha experiência com aquilo. Mas ele insistiu. Queria que ela visse o que acontecia além das tarefas básicas. Queria envolvê-la mais. Queria, de alguma forma, compensar a injustiça silenciosa que havia cometido na madrugada anterior, mesmo que ela jamais descobrisse. Durante a reunião, ela observou tudo com atenção. O cheiro do papel novo, o som dos cliques das canetas, o vai-e-vem de pastas sendo abertas sobre a mesa. Não entendia muitos termos técnicos, mas percebia a forma como o milionário comandava tudo. Havia autoridade em cada gesto, mas também paciência para ouvir. Isso a impressionou. Quando a reunião terminou, ela agradeceu por ter sido incluída. Ele respondeu que não tinha que agradecer, pois era parte importante da casa. A expressão dela se suavizou, iluminada por algo que se aproximava de orgulho. Foi um momento que ficou gravado na memória dos dois. A tarde avançou, e o calor típico do Brasil se intensificou. As cigarras começavam a cantar lá fora, enchendo o ar com aquele som característico dos dias quentes. A mansão parecia respirar junto com o ambiente, reagindo à mudança de temperatura. A empregada abriu janelas, deixou o ar circular, ajeitou cortinas para diminuir o sol direto. Pequenos gestos que mostravam sua intimidade com o espaço. Quando o sol começou a baixar, o milionário finalmente a chamou para conversar na sala principal. O coração dela acelerou novamente. Sentou-se na poltrona mais simples, enquanto ele permanecia em pé, caminhando devagar. Ele respirou fundo, lutando com as palavras. Até que finalmente disse que precisava fazer uma confissão. A empregada sentiu o corpo estremecer. Não sabia o que vinha, mas tinha certeza de que tinha relação com a maleta. O milionário, porém, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Era como se houvesse uma batalha interna acontecendo ali, diante dela. Uma batalha entre seu orgulho e sua consciência. E, antes que ele pudesse continuar, algo inesperado aconteceu no jardim. Um barulho alto, metálico, ecoou pelo lado de fora. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. A empregada correu para a porta. O milionário a seguiu. A cena que encontraram mudaria o rumo daquela relação. O som metálico que ecoou pelo jardim parecia ter vindo de algo pesado que caiu ou se chocou contra uma das estruturas externas. A empregada correu até a porta com o coração acelerado, e o milionário, tomado por uma súbita urgência, acompanhou cada passo com a respiração presa. O ar quente da tarde envolveu os dois quando atravessaram o vão da porta e se depararam com uma cena que,
embora simples, carregava uma tensão inesperada. No chão, próximo ao portão lateral, estava o carrinho de manutenção que ficava guardado no depósito. Uma das rodas havia se soltado, e o restante da estrutura tombara com força, espalhando ferramentas pelo gramado bem cuidado. O vento quente balançava a copa das árvores, criando contraste entre a tranquilidade da natureza e a confusão improvisada que surgia diante deles. A empregada, preocupada, caminhou rapidamente até o local. O milionário observou a forma como ela agia com naturalidade, recolhendo algumas peças, afastando outras do caminho para evitar acidentes. Havia algo de impressionante na maneira como ela sempre assumia responsabilidade sem ser chamada. Ele aproximou-se para ajudá-la, mas a expressão dela mostrava mais do que simples preocupação com a bagunça. Enquanto recolhiam as ferramentas, o milionário percebeu que ela olhava várias vezes para a entrada da garagem, como se esperasse encontrar ali alguém que costumava usar aquele carrinho. Ele entendeu rapidamente que, naquele momento, ela temia que algum funcionário pudesse ter se ferido. Mas o lugar estava completamente vazio. A tensão inicial se dissipou aos poucos, e ambos continuaram recolhendo os objetos silenciosamente. O cheiro da grama recém-cortada se misturava ao perfume leve que ela usava, criando um ambiente sensorial que contrastava com a agitação repentina. O milionário só quebrou o silêncio quando viu que uma das ferramentas estava danificada. A empregada explicou que, na noite anterior, ouvirá pequenos barulhos no depósito, mas imaginou que fosse apenas o vento empurrando algo. Disse que não quis incomodar, já que o milionário parecia descansar, e ela não queria criar alarde sem necessidade. Ele ouviu com atenção, percebendo que havia nela uma preocupação constante em não causar problemas para ninguém. Voltaram para dentro da mansão quando tudo já estava organizado. O clima ainda carregava certa tensão, mas agora havia também uma sensação de proximidade nova entre os dois. A mansão parecia refletir isso. As janelas abertas deixavam entrar uma brisa mais suave, o cheiro do jardim invadia a sala, e a luz que atravessava as cortinas criava um ambiente acolhedor que, de alguma forma, aproximava os dois emocionalmente. O milionário então retomou o assunto interrompido. Pediu que ela se sentasse na poltrona da sala principal, o que a deixou claramente desconfortável. Era um espaço que ela pouco frequentava, exceto para limpar. Mas obedeceu com educação. O milionário permaneceu em pé, respirando fundo, lutando com palavras que pareciam pesar mais do que imaginava. Ele explicou que havia deixado a maleta exposta propositalmente. Contou que era um hábito antigo testar a honestidade das pessoas ao seu redor, uma prática que desenvolveu quando a confiança foi tantas vezes quebrada na vida profissional. Disse que, naquele dia, decidiu testar alguém que não merecia ser testada. Ela ouviu tudo em silêncio. A respiração dela ficou mais curta. O olhar, normalmente tranquilo, foi preenchido por uma mistura de surpresa, mágoa e compreensão lenta. A confissão do milionário era pesada, mas ao mesmo tempo revelava algo importante. Ele estava reconhecendo o erro. Ele continuou dizendo que, quando abriu os olhos e viu as mãos dela tremendo, percebeu a injustiça que estava cometendo. Disse que esperava talvez encontrar alguém disposto a colocar o dinheiro na bolsa, ou alguém tentando esconder o que não lhe pertencia. Mas encontrou o contrário. Viu alguém que, mesmo vivendo uma vida difícil, hesitava, refletia e, no fim, afastava a tentação. A empregada ficou em silêncio por alguns instantes. O som distante de um carro passando pela rua e o canto de pássaros no jardim preencheram o ambiente enquanto ela absorvia cada palavra. O rosto dela transmitia vulnerabilidade, mas também um certo orgulho silencioso. Finalmente, ela disse que não guardava rancor. Explicou que entendia que o mundo podia tornar as pessoas desconfiadas. Mas confessou que se sentirá machucada. Não pelo teste, mas pela ideia de que alguém a visse como suspeita. O milionário sentiu o impacto das palavras. Era exatamente isso que ele temia ouvir, mas sabia que precisava enfrentar. Ele se sentou à frente dela, pela primeira vez colocando-se em posição igual, olhando nos olhos com sinceridade. Pediu desculpas, não apenas pelo teste, mas por ter duvidado de alguém que trabalhava com tanto esforço e dignidade. A voz dele carregava emoção, um tom incomum vindo de alguém acostumado a ter controle sobre tudo. A conversa seguiu num ritmo mais calmo. A empregada contou sobre seus desafios, sobre as contas atrasadas, sobre como tentava manter a dignidade mesmo quando o mundo insistia em empurrá-la para baixo. Contou que, naquela noite, o medo de perder o emprego foi maior do que qualquer necessidade. E que isso a fez recusar o dinheiro.
Ele ouviu cada palavra com atenção profunda. O ambiente parecia mudar conforme a conversa avançava. A sala ficava mais clara, ou talvez fosse a sensação de que, finalmente, uma barreira estava sendo quebrada entre os dois. A honestidade dela, a vulnerabilidade dele, tudo isso criava um elo inesperado, mas extremamente forte. Após a conversa, o milionário tomou uma decisão importante. Pediu que ela o acompanhasse até o escritório da mansão. A empregada hesitou, mas seguiu. O escritório tinha cheiro de madeira, livros antigos e um leve perfume do óleo usado para polir a mesa. Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope lacrado. Colocou o envelope sobre a mesa e explicou que não era pagamento, nem recompensa pelo teste. Era um gesto de reconhecimento, uma forma de ajudá-la a resolver algumas pendências sem que ela se sentisse diminuída. Ela tentou recusar, mas ele insistiu com uma sinceridade que a fez desistir da resistência. Disse que aquilo não mudaria a relação profissional, mas que era o mínimo que poderia fazer depois de perceber a força e a honestidade dela. Ela aceitou com os olhos marejados. Não por causa do dinheiro, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém olhava para ela e via mais do que uma funcionária. Via uma pessoa capaz, íntegra, valiosa. Restava ainda um clima emocional intenso no ar. A tarde avançava e a luz do sol atingia o escritório de ângulo diferente, criando sombras longas que se projetavam pelos móveis. O milionário respirou fundo, sentindo que algo grande havia mudado dentro dele. A empregada agradeceu, com a voz embargada, e saiu do escritório devagar, como se estivesse assimilando cada detalhe daquele momento. Quando ela deixou o cômodo, o milionário permaneceu ali, olhando para a porta e refletindo sobre como uma única atitude, um único teste, havia se tornado um divisor de águas não apenas para ela, mas para ele próprio. Era como se tivesse enxergado o mundo por um novo ângulo. E talvez, só talvez, tivesse encontrado na simplicidade dela algo que sempre faltou na própria vida. A manhã seguinte amanheceu com um clima diferente na mansão. O ar parecia mais leve, quase como se as paredes tivessem absorvido parte da tensão dos dias anteriores e devolvessem agora uma sensação de acolhimento incomum. O milionário acordou cedo, mas, ao contrário dos outros dias, não sentiu aquela pressão habitual no peito. Em vez disso, havia uma calma silenciosa que lhe permitia respirar de forma mais plena. Desceu as escadas devagar, observando como a luz do sol entrava pelas janelas e iluminava o piso com reflexos dourados. O cheiro do café recém-passado já chegava até o hall, e isso fez sorrir involuntariamente. Era um aroma que ele já conhecia, mas que naquele dia parecia ter um novo significado. Era como um convite para recomeçar. Ao chegar na cozinha, encontrou a empregada arrumando a mesa. Os movimentos dela eram cuidadosos, quase delicados. Havia algo no modo como ela ajeitava cada detalhe, como se estivesse construindo um ambiente seguro não apenas para ele, mas para si mesma. Ela o cumprimentou com respeito e serenidade, sem demonstrar desconforto, mas também sem esconder a mudança silenciosa que havia se instalado entre eles desde a conversa da tarde anterior. Ele se sentou à mesa e observou enquanto ela servia o café. A manhã estava fresca, e a brisa suave que entrava pela janela trazia consigo o cheiro das flores do jardim. Os pássaros cantavam lá fora, criando uma trilha sonora natural que deixava a atmosfera ainda mais tranquila. Quando ela terminou de servir, ficou ali por um instante, como se aguardasse alguma instrução. Mas o milionário pediu que ela se sentasse também, pelo menos por alguns minutos. Ela tentou recusar, dizendo que ainda havia tarefas a cumprir, mas ele reforçou o pedido com gentileza. Aquilo a deixou hesitante, mas ela acabou sentando na ponta da mesa, com postura cuidadosa, como quem teme ocupar mais espaço do que deveria. O milionário então falou sobre a reunião do dia. Disse que pretendia visitar uma das obras que estavam em andamento e que gostaria que ela o acompanhasse. Explicou que queria mostrar a ela como funcionavam os processos que sustentavam a empresa, porque acreditava que, para confiar em alguém de verdade, era preciso permitir que essa pessoa conhecesse todas as partes do seu mundo. A empregada ficou visivelmente surpresa, mas concordou, mesmo sem entender exatamente por que ele queria sua presença naquele ambiente. Saíram juntos pouco depois. O céu estava limpo, e o calor típico do Brasil já começava a se fazer sentir. O trajeto até o canteiro de obras se tornou um momento inesperado de aproximação. O milionário explicou detalhes de decisões que tomava no dia a dia, enquanto ela ouvia com atenção, absorvendo cada palavra como se aprendesse algo precioso. O cheiro de asfalto quente,
O som dos carros passando e a movimentação das ruas davam ao passeio um toque de autenticidade. Quando chegaram ao local, a empregada ficou impressionada. Era um espaço amplo, cheio de trabalhadores, máquinas em movimento e estruturas enormes sendo erguidas. O barulho do metal batendo, o som das máquinas e o eco das vozes criavam um cenário completamente diferente do que ela estava acostumada. O milionário a guiou pelo ambiente, explicando cada parte do processo. Ela se surpreendeu com o cuidado dele ao tratar os funcionários, com o jeito firme e ao mesmo tempo humano que ele tinha ao lidar com as situações. Em certo momento, um dos engenheiros se aproximou para tirar dúvidas sobre um problema técnico que havia surgido. O milionário pediu a opinião de todos, e quando percebeu a empregada observando atentamente, fez uma pergunta inesperada a ela. Quis saber o que ela achava da disposição do espaço e se algo ali parecia confuso ou desorganizado aos olhos de alguém que nunca havia pisado em um canteiro de obras. Ela hesitou, mas acabou comentando sobre uma área que parecia pouco ventilada e perigosa para os trabalhadores. O engenheiro ouviu, analisou e se surpreendeu ao perceber que ela tinha razão. O milionário sorriu com satisfação, não pelo acerto em si, mas por ver que ela era capaz de enxergar além do óbvio. A empregada, ao perceber a reação positiva, sentiu um calor interno diferente, uma espécie de orgulho tímido que há muito não experimentava. Depois de algum tempo no local, o milionário decidiu que era hora de ir. No caminho de volta, ele observou discretamente a expressão dela. Parecia mais confiante, como se a simples oportunidade de estar em um ambiente completamente novo tivesse reacendido algo dentro dela. Essa transformação discreta fez com que ele reafirmasse mentalmente uma decisão que tomara na noite anterior. Ao chegarem à mansão, ela voltou às tarefas habituais, mas agora com uma leveza perceptível. O milionário, por sua vez, subiu ao escritório. Lá, passou alguns minutos olhando pela janela, refletindo sobre tudo que estava mudando tão depressa. Por muito tempo, ele viverá cercado de luxos, estratégias e desconfianças. A vida tinha ensinado que confiar era arriscado. Mas a empregada tinha quebrado essa regra silenciosa apenas sendo quem era. Com o passar das horas, ele tomou uma decisão ousada. Desceu até a sala e chamou a empregada com voz tranquila. Ela apareceu com a mesma postura respeitosa, mas com um olhar mais atento, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O milionário então explicou que estava reorganizando a administração da casa e precisava de alguém em quem pudesse confiar para assumir uma função maior. Disse que, depois de observar o empenho, a honestidade e a sensibilidade dela, acreditava que não havia pessoa melhor para ajudar a coordenar certas decisões relacionadas à mansão. A proposta deixou completamente atonita. Era como ouvir um idioma novo, um que ela jamais imaginou que pudesse aprender. Ela tentou argumentar, dizendo que era uma simples trabalhadora e que talvez não tivesse capacidade para assumir tamanha responsabilidade. Mas o milionário respondeu que a capacidade dela já tinha sido mais do que provada. Disse que, se ela conseguia organizar uma casa inteira sozinha, lidar com problemas, manter a ordem e até enxergar riscos em um canteiro de obras, certamente era capaz de assumir a nova função. A emoção tomou conta do ambiente. Os olhos dela brilharam com algo que misturava gratidão e incredulidade. O coração do milionário acelerou ao ver aquela reação. Era como se, pela primeira vez em anos, ele tivesse feito algo realmente significativo não apenas como empresário, mas como ser humano. Ela aceitou. Não por achar que merecia, mas porque sentiu que negar aquele momento seria como virar as costas para uma chance que talvez nunca voltasse. O milionário sorriu, um sorriso tranquilo, genuíno, carregado de reconhecimento. O resto da tarde foi dedicado a explicar as novas funções, mostrar documentos, rotinas e responsabilidades. A empregada ouviu tudo com atenção absoluta, anotando detalhes importantes e demonstrando uma determinação surpreendente. O sol começou a baixar enquanto eles conversavam, e o ambiente da casa mudava lentamente com a chegada do final do dia. As sombras ficavam mais longas, o ar mais frio, e as luzes da mansão traziam um brilho suave que acolhia os dois naquele processo de transformação. A noite chegou silenciosa, e a mansão parecia diferente. Havia um novo ritmo ali dentro, uma nova energia, como se uma porta invisível tivesse sido aberta. O milionário, sentado em sua poltrona favorita, percebeu que a presença dela havia mudado algo profundo não apenas na casa, mas nele mesmo. E, pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu com a sensação de que estava no caminho certo. O amanhecer trouxe ao milionário uma sensação diferente de todas as outras que já havia experimentado.
Não era a calmaria típica de quem acorda em uma mansão silenciosa, cercado de luxo e conforto. Era algo mais profundo, mais humano, quase como se o mundo tivesse se reorganizado durante a noite e colocado tudo no lugar certo. Ele se levantou com calma, caminhou pelo corredor e percebeu como cada detalhe da casa parecia ter mudado desde que a empregada pobre entrou em sua vida. Ela não apenas limpou os cantos esquecidos da mansão, ela limpou algo dentro dele, algo que havia sido ignorado por tempo demais. Desde a noite em que ela devolveu a maleta com o dinheiro, provando sua honestidade, algo no milionário se abriu. A história da vida dela, da mãe enferma, do esforço para sobreviver, tudo ecoava em sua mente como uma lembrança que ele jamais conseguiria ignorar. Ele reconheceu nela um tipo de força que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A presença dela tinha preenchido a mansão de um jeito diferente, trazendo vida onde antes havia apenas silêncio, trazendo sinceridade onde antes havia apenas rotina mecânica. Ele desceu as escadas e a encontrou na cozinha, como sempre tão dedicada, tão atenta aos detalhes, como se cada pequeno gesto fosse uma forma de agradecer pela oportunidade que havia recebido. Ela estava de costas, preparando o café, e não percebeu que ele já a observava. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu de verdade ao vê-la ali, concentrada, simples, mas extraordinária na sua maneira de ser. Ele pensou em tudo que viveram nas últimas semanas, em cada prova de lealdade, em cada diálogo que o fez enxergar além da própria riqueza e enxergá-la não como alguém contratada para servir, mas como alguém que merecia ser vista, compreendida e, acima de tudo, valorizada. Ele chamou pelo nome dela com uma suavidade que fez a empregada se virar rapidamente, surpresa com a proximidade dele tão cedo. Ela tentou disfarçar o constrangimento, limpando as mãos no avental, certa de que tinha mais um dia de trabalho comum pela frente. Mas naquele dia nada seria comum. O milionário se aproximou e, pela primeira vez, havia um brilho diferente no olhar dele, algo que não tinha nada a ver com negócios, patrimônio ou poder. Era um olhar que carregava gratidão, respeito e algo que nem ele sabia como definir completamente. Ele pediu para que ela se sentasse, o que a deixou ainda mais desconfortável. Não era comum ele pedir esse tipo de coisa, mas ela obedeceu, sentando-se devagar, quase temendo quebrar alguma regra invisível. Ele respirou fundo e começou a falar de um jeito direto, sincero, completamente despido da formalidade que sempre o acompanhava. Disse que havia aprendido mais com ela em poucas semanas do que aprendeu com muitas pessoas em anos. Disse que o teste da maleta não foi apenas sobre honestidade, mas sobre descobrir se ainda existiam pessoas capazes de manter a essência mesmo diante da tentação. Ela havia provado que sim. A empregada ouviu tudo em silêncio, com os olhos cheios de emoção. Na cabeça dela, ainda era difícil entender por que alguém tão poderoso dava importância a alguém tão simples. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que aquelas palavras estavam vindo de um lugar verdadeiro, um lugar que talvez nem ele tivesse percebido até aquele momento. Ela tentou contê-la, mas uma lágrima escapou, deslizando pelo rosto sem que ela pudesse evitar. O milionário se aproximou e tocou de leve sua mão, dizendo que ela não precisava mais segurar nada. Disse que confiava nela, e que queria fazer por ela muito mais do que oferecer um emprego. Ele então contou que já tinha providenciado um tratamento completo para a mãe dela, com os melhores médicos, sem que ela precisasse pagar absolutamente nada. A empregada ficou paralisada por alguns segundos, como se a mente não conseguisse processar o que estava ouvindo. Era tudo o que ela sempre sonhou e nunca conseguiu alcançar. Ela cobria dívidas, remédios, mantimentos. Sempre faltava. Sempre havia dor. Mas agora, tudo aquilo finalmente teria paz. Ela levou as mãos ao rosto, tentando esconder o choro que se intensificava, mas o milionário a tranquilizou, dizendo que ela não tinha motivo algum para se envergonhar. Ele continuou, explicando que também havia colocado o nome dela como responsável por um novo projeto social que estava criando, justamente inspirado por ela. Seria uma fundação voltada para ajudar famílias em situação extrema, oferecendo trabalho, moradia temporária e apoio médico. Ele queria que ela dirigisse esse projeto ao lado dele, pois acreditava que ninguém melhor do que ela para entender a dor das pessoas e oferecer ajuda verdadeira. A empregada ficou sem palavras. Era como se o chão tivesse desaparecido e ela estivesse suspensa entre o passado de sofrimento e um futuro que ela jamais imaginou ter direito de sonhar. Ela tentou recusar, dizendo que não tinha estudo, nem experiência. Mas o milionário interrompeu, afirmando que conhecimento técnico ele poderia ensinar, mas caráter ninguém poderia comprar. E era isso que ele via nela todos os dias.
Ele segurou novamente sua mão e disse que ela tinha mudado a vida dele. E por isso ele queria mudar a dela também. A empregada baixou o olhar, sentindo uma mistura de gratidão, incredulidade e algo novo, algo que fazia seu coração acelerar sem explicação lógica. Quando ergueu os olhos, percebeu que o milionário também estava diferente. Ele parecia mais leve, mais humano, como se finalmente tivesse encontrado um propósito que ia além do dinheiro e do poder que sempre carregou. A partir daquele dia, tudo se transformou. A mãe da empregada recebeu tratamento especializado e começou a recuperar a saúde, deixando para trás o medo que por tantos anos dominou suas noites. A mansão ganhou vida. A fundação cresceu, ajudando inúmeras famílias, tornando-se exemplo de humanidade e responsabilidade social. O milionário e a empregada passaram a trabalhar juntos todos os dias, criando um vínculo que ultrapassou qualquer barreira social. Ele ensinava o que sabia, ela multiplicava com o coração. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse quando começou, o carinho se tornou admiração, e a admiração se tornou amor. Um amor silencioso no início, mas tão verdadeiro que nenhum dos dois precisou esconder por muito tempo. Eles se tornaram parceiros, não apenas nos projetos, mas na vida. A honestidade dela salvou a alma dele. A generosidade dele salvou a vida dela e da mãe. E juntos, construíram um futuro que nenhum dinheiro sozinho seria capaz de comprar. Assim, a história do milionário que um dia fingiu estar dormindo para testar a empregada pobre terminou de maneira completamente inesperada. Ele descobriu nela a maior riqueza que poderia existir. E ela descobriu que, mesmo depois de tanta dor, ainda era possível ter um final feliz. Fim. Chegou até o fim? Então escreve feliz nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.